Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Tomás de Aquino. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Gostaria de falar hoje sobre este grande santo que estamos comemorando, São Tomás de Aquino. São Tomás, que nasceu no ano de 1225 e viveu apenas 49 anos, é o maior teólogo de toda a história do cristianismo. Suas obras são impressionantes e marcaram toda a teologia. Até hoje, seus ensinamentos são fundamentais. Vale a pena conhecê-lo cada vez mais. Hoje vamos ver um breve vídeo, um aperitivo, falando sobre ele. Vejamos. Boi mudo! É um boi mudo! Olha lá! Boi mudo não fala. Outro dizia: não tem jeito, coitadinho. Deve ser fraquinho de inteligência. É mudo mesmo. É o boi mudo da sala. Um terceiro repetia: pobrezinho desse jovem, o que vai dar na vida? Olha só, todo aí desengonçado, sem jeito, boi mudo. Assim deram um nome a um homem que marcou a história. Esse boi mudo nada mais é do que o nosso grandíssimo São Tomás de Aquino. E vocês verão no dia de hoje como muitas vezes as pessoas que consideram alguém e a comentam, muitas vezes elas erram. Isso aconteceu no caso de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, já tive a oportunidade de dizer aqui em nosso programa, em um dos programas, lá no início da sequência dos nossos programas, que ele foi perseguido por sua família para poder ser religioso, dominicano, foi preso na torre de um castelo, por fim, vencendo as tentações contra a castidade, e aquela mulher ruim que colocaram dentro da torre, ele conseguiu vencer tudo aquilo e depois continuou o seu caminho religioso. Por fim, foi para a Europa e em determinado momento ele foi parar na cidade de Colônia. E lá ele esteve estudando, preparando-se, filosofia, teologia, e ele teve um grande mestre, um mestre que era santo. Veja como os santos se cruzam na história da igreja. Qualquer dia ainda farei um programa falando sobre esse santo, que foi mestre de São Tomás de Aquino. Esse santo se chama Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, que gostava muito de São Tomás de Aquino, percebia que algo Deus tinha preparado para a vida daquele jovem. Santo Alberto Magno muitas vezes ouviu os estudantes brincarem com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era muito robusto, muito forte, então chamavam ele de boi. Então, vejam só, não apenas diziam que ele era um boi, mas como São Tomás de Aquino era muito tímido, era calado, falava pouco, por ser robusto, chamavam de boi, por não falar, chamavam de mudo. E diziam: olha aí, boi mudo, é um boi mudo. E diziam para o outro: é um boi mudo, boi mudo. Assim tratavam a São Tomás de Aquino. Até que um dia Santo Alberto Magno chamou esses que diziam que ele era um boi mudo e disse: vocês não podem mais tratar assim ao Frei Tomás. Não podem mais tratá-lo assim, porque vocês hoje dizem que ele é um boi mudo. Entretanto, chegará um dia em que esse boi falará. E quando ele falar, o mundo inteiro fará silêncio para ouvi-lo. E assim nasceu o nosso grande São Tomás de Aquino, no silêncio, na humildade. Entretanto, Deus o preparava
para ser um luminar na cristandade. E foi assim realmente. Ele chegou a tomar refeição com o rei da França, São Luís IX, rei de França. E durante uma refeição, conto mais um fatinho muito bonito para ver onde chegou esse boi que era mudo e que um dia falou. Ele estando numa refeição com o rei de França, São Luís IX, ele estava próximo à cabeceira e o rei conversando com as pessoas que ali estavam próximas, e São Tomás estava muito pensativo. De repente, São Tomás de Aquino levantou a mão e bateu a mão sobre a mesa do rei durante a refeição e disse: "Ergo concluso contra maniqueus". E então o superior, o religioso que estava ali com ele, disse: Frei Tomás, o senhor está à mesa do rei de França. Não faça uma coisa dessa, fique em silêncio. E então o rei perguntou: o que está dizendo, Frei Tomás? Não é nada, não. Majestade, não, eu quero saber. O que está dizendo? Frei Tomás, por favor, diga o que está acontecendo. E São Tomás de Aquino disse: há muito tempo eu estava pensando em refutar um erro dos hereges maniqueus. E agora, durante essa refeição, me veio a resolução do problema. Por isso que ele disse em latim, eu concluso contra os maniqueus. Então, São Luís IX, outros santos que se cruzavam, São Luís IX chama um escrivão e pede que durante a refeição ele tome nota daquilo que Frei Tomás diria. E diante do rei, São Tomás abre sua palavra, São Tomás termina com seu silêncio e ensina a reis, ensina a santos, ensina a toda a igreja. Não se esqueçam que durante o concílio de Trento, enquanto eles discutiam contra o protestantismo que estava se alastrando pela Europa toda e pelo mundo, eles colocaram sobre o altar a Sagrada Escritura e ao lado a Suma Teológica escrita por São Tomás de Aquino, que representavam esses dois livros, a doutrina da Santa Igreja. Vamos pedir a São Tomás de Aquino que ele fale ao mundo e continue falando através de seus ensinamentos, porque o mundo necessita muito ouvir a verdade. Infelizmente, os homens se afastaram da verdade e nós necessitamos da verdade. E São Tomás é um luminar que pode ensinar essa verdade. Que ele nos ensine, mas que haja homens que saibam repetir as verdades por ele ensinadas para poder assim transformar a humanidade. Que lição nós podemos tirar hoje? Procuremos conhecer mais São Tomás, saber quais são suas principais obras, suas principais contribuições no campo filosófico e teológico do cristianismo. Para isso, sugiro o livro Introdução a São Tomás de Aquino, de Jean-Pierre Tourelle. Tourelle se escreve T-O-R-R-E-L-L. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.